Bom, a gente continua aqui na nossa roda de conversa, hoje sobre mobilidade, sobre esse crescimento, né? A gente vai falar sobre segurança no trânsito no nosso segundo painel, a partir das 7 da tarde, 7 da noite, tem bastante assunto sobre esse tema também, né? Quando a gente fala de segurança, seja nas estradas ou nas vias urbanas, a infraestrutura também acaba interferindo na questão da segurança, sem falar na imprudência, muitas vezes, no caso dos motoristas, né? Eu quero perguntar para o presidente da CCR Mobilidade, Luiz Valença, agora sobre a iniciativa privada. No começo da nossa conversa aqui na abertura, o vice-governador Rodrigo Garcia falou também sobre a chegada cada vez maior das concessões, né, da iniciativa privada e o avanço e a modernização que isso gera. Citou o caso dos trens da CPTM em São Paulo, daqui a pouco a gente fala sobre isso também com o secretário de Transportes Metropolitanos. Mas, Luiz, de que modo essa iniciativa privada pode contribuir para a melhoria da mobilidade nas cidades? A gente sabe que quando a gente fala de grandes obras, né, no caso das linhas do metrô ou da CPTM, elas demandam recursos intensos, que muitas vezes o Estado não tem. Bom, a gente tem já no Brasil um histórico bastante bem sucedido, e começou aqui em São Paulo com a linha 4 do metrô, de participação da iniciativa privada fazendo parte dos investimentos. Foi assim que começou, parte dos investimentos sendo feitos pelo Estado, a outra parte sendo feito pela iniciativa privada. O que nós observamos ao longo desses anos, com a regularidade jurídica que se obteve, eu diria que o governo de São Paulo hoje é um exemplo de segurança jurídica que é extremamente fundamental para você conseguir os recursos necessários para esses investimentos. Eu diria que a iniciativa privada demonstrou que ela é ágil, ela consegue com muita rapidez obter os recursos necessários para fazer os investimentos, tem facilidade de contratar serviços e equipamentos, né, para fornecer atender essa necessidade de investimento, de implantação da infraestrutura. Nós temos facilidade de contratar pessoas, de treinar pessoas e de acelerar o processo de treinamento, de acelerar o processo de fornecimento ao final de muita qualidade na prestação do serviço. Então, nós temos uma atuação que vai desde acelerar o processo de implantação, de adquirir os recursos, adquirir financiamento com os bancos, todos que têm recursos para esse tipo de investimento, desde que seja um projeto seguro, que tenha garantias, né, do governo, como a gente tem aqui em São Paulo. Além disso, nós temos que também operar e manter por um período muito longo. O que faz diferença para a iniciativa privada é que nós precisamos, para sobreviver, como falou aqui o Lascos, a gente precisa de resultado econômico-financeiro. Nós vivemos num país capitalista e que o resultado econômico-financeiro é a base de sustentação de toda e qualquer qualidade de serviço e propósito que você venha ter com o empreendimento. Então, o empreendimento de transporte público, porque continua sendo público, a CCR atua em concessões de serviços públicos. Portanto, a linha 4 ela não foi privatizada. A linha 4 continua sendo uma linha do governo do Estado. Foi concedido para a iniciativa privada a obrigação de construir, operar e manter por um período de 30 anos. Então, durante este período, nós temos que ter resultados. E nós só temos resultados de duas formas, eficiência e qualidade. A qualidade nos garante a atração do passageiro, para ele pagar a tarifa e gerar a nossa receita. E eficiência para a gente ter uma manutenção e uma operação a custos compatíveis com a qualidade desse serviço. Então, a iniciativa privada pode reduzir brutalmente o custo do Estado com esse tipo de transporte. Então, hoje, se você pegar o custo por passageiro transportado de uma empresa pública e uma empresa privada, eu não posso aqui comentar os números, senão seriam objeto de uma discussão toda separada, mas esses valores caem de maneira importante. Então, reduz o custo. Isso significa mais oferta de serviço, mais oferta de assentos, a um preço de tarifa menor. E esse é um tema que eu acho que a gente tem que discutir, ou neste fórum, ou nos outros que sucederão a ele. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma conversa longa. É como financiar agora a tarifa para o passageiro. Porque a iniciativa privada já mostrou que é capaz de financiar
o desenvolvimento e a implantação da infraestrutura, a qualidade na prestação do serviço. Hoje, a linha 4 do metrô de São Paulo talvez seja, no mundo, o melhor serviço num trem totalmente driverless, né, com alta densidade. Nós temos trens a menos de 100 segundos um do outro no horário de pico, né, com um nível de satisfação altíssimo. Né? As pesquisas que nós fazemos semestrais, reguladas inclusive pela secretaria do secretário Baldi, né, nos colocam num patamar acima de 93%, né, em média nas últimas tomadas, de satisfação do cliente. Então, isso nós já provamos que somos capazes de fazer. Né? E também já reduzimos o custo. Né? Agora, o que falta é como é que a gente vai ampliar esse serviço, né, financiando a tarifa para o passageiro. Né? E aqui tem uma discussão super polêmica, muito polêmica, mas eu acho que ela tem que ser encarada de frente. Né? Se falou aqui de transporte individual e de transporte coletivo. Já se falou, né, muito recentemente em subsídio. A pandemia nos mostrou que o serviço de transporte público ele tem uma importância muito grande, tem um custo que é importante, que é conhecido, que na iniciativa privada você tem eficiências, mas ele precisa ser pago. Então, o que aconteceu na pandemia? Você reduziu os passageiros para metade e nós mantivemos a mesma oferta. Quer dizer, o custo do transporte continuou o mesmo e a receita caiu pela metade. Temos duas maneiras de resolver isso. Aumentamos a tarifa, o que não interessa a ninguém, nem a população, nem o Estado, nem nós, operadores, que a gente sabe, se aumentar a tarifa, o Lasco já falou, né, o passageiro vai fugir do transporte. Então, nós temos que baixar a tarifa. Então, essa solução não serve, porque ela é dura para o passageiro. E a outra é subsídio. Então, a sociedade tem que falar do subsídio, suporte, né, ao transporte público, suporte a pagar, né, o complemento dessa tarifa, o passageiro paga uma parte e o Estado e a sociedade paga a outra parte. Como é que nós vamos fazer isso? Um dos candidatos a financiar o transporte público é o transporte individual. Né? Na medida em que você aumenta a qualidade e a disponibilidade do transporte público, as pessoas vão deixar seus carros em casa e as ruas vão ficar mais livres para aqueles que podem andar de carro. E esses são os que devem financiar de alguma maneira, se a nossa sociedade for inteligente e evoluir, junto com a autoridade metropolitana, vai financiar o transporte público. Então, o financiamento do transporte público, por meio de subsídio, né, possivelmente capturando algum valor do transporte individual, permitirá uma participação mais ampla ainda na iniciativa privada, que já traz eficiência e disponibilidade de recurso para implantar no curto prazo. Então, eu acho que essa é a contribuição que a gente pode dar e os problemas que tem aí que eu coloquei para serem resolvidos.